Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1, comigo, professor Humberto. Na nossa aula de hoje, nós faremos uma correção da atividade sobre grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais, tá? Acompanhe aí o nosso módulo, a correção. Em cada item, classifique as grandezas em diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. No item A, nós temos uma tabela com a quantidade de ganhadores e o prêmio, né? Em primeiro lugar, um ganhador ganhou 30 mil, 2, 15 mil, 3, 10 mil e 4, 7.500. Observe que enquanto o número de ganhadores aumenta, o prêmio diminui. Então parece ser inversamente proporcional, porque enquanto uma grandeza aumenta, a outra diminui. Como é que eu verifico se isso realmente é inversamente proporcional? Você multiplica. 1 vezes 30 mil dá 30 mil, 2 vezes 15, 30 mil, 3 vezes 10 mil, 30 mil, 4 vezes 7.500, 30 mil. Então, se os resultados forem iguais, é inversamente proporcional. No item B, nós temos uma tabela com a idade em anos e a altura em centímetros, né? Com um ano, a pessoa tinha 60 centímetros, 4 anos, 107, 7 anos, 123, 16, 167. À primeira vista, parece ser diretamente proporcional, porque quanto maior a idade, maior a altura, né? Para você verificar se realmente é diretamente proporcional, você divide a altura pela idade, no caso. 60 dividido por 1 dá 60. 107 dividido por 4 vai dar 26, alguma coisa. Então, observe que os resultados são diferentes. Então, nesse caso, não são proporcionais. No item C, nós temos o tempo em horas e a distância percorrida em quilômetros. Em 5 horas foram percorridas 475, em 9, 855, em 12, 1.140. Né? Quanto maior o tempo, maior a distância percorrida. Parece ser diretamente proporcional. Para verificar se isso é verdade ou não, se é diretamente proporcional, você divide. 475 dividido por 5 dá 95. Né? 855 dividido por 9 também dá 95. Né? E 1140 dividido por 12 também dá o mesmo resultado. Então, isso aí é diretamente proporcional. No item D, a quantidade de trabalhadores e as horas trabalhadas. 2 trabalhadores, 24 horas. 4 trabalhadores, 12 horas. 6 trabalhadores, 8 horas. Quanto maior a quantidade de trabalhadores, menor a quantidade de horas. Então, parece ser inversamente proporcional. Para verificar se isso aí realmente é inversamente proporcional, você multiplica. 2 vezes 24 dá 48, 4 vezes 12, 48, 6 vezes 8, 48. Tá? Segunda questão. Nas representações geométricas a seguir, indique se as grandezas relacionadas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. No item 1, nós temos aqui uma grandeza A na horizontal e uma grandeza B na vertical. Né? Quando a grandeza A é 1, a grandeza B vale 3. Grandeza A 2, 5. Então, as duas aumentam. Quando a grandeza A aumenta, grandeza B também aumenta. Parece ser diretamente proporcional, tá? E como a gente verifica se isso é realmente diretamente proporcional? Já mostrei para vocês aqui anteriormente, quando é diretamente proporcional, a divisão é a mesma.
né? Então, ó, 3 dividido por 1 dá 3. 5 dividido por 2 dá 2,5. Já deixou de ser diretamente proporcional, tá bom? Até porque a gente pode observar que elas não aumentam, né, da mesma maneira, tá? Então não é proporcional. Já no caso 2, se a gente observar, ó, quando a grandeza A for 2, a grandeza B vale 40. Quando a grandeza A for 4, a B vale 20. Quando a grandeza A for 8, a B vale 10. Ou seja, enquanto a A aumenta, a B diminui, tá? Parece ser inversamente proporcional. Como é que a gente verifica se isso é realmente inversamente proporcional? Você multiplica os valores, né? 2 vezes 40 dá 80. 4 vezes 20 dá 80. 8 vezes 10 também dá 80. Então, realmente, isso aqui é inversamente proporcional. Terceira questão. Franciele foi à padaria para comprar presunto. Chegando lá, observou que o preço do quilograma do presunto era R$ 9,40. As grandezas quantidade de presunto e valor a ser pago são diretamente ou inversamente proporcionais? Basta a gente pensar assim, turma. Quanto maior a quantidade de presuntos que a gente for comprar, maior o valor a ser pago. Então, as duas aumentam juntos, ou seja, são diretamente proporcionais. No item B, que quantia Franciele deve pagar por 350 gramas de presunto? Na verdade, isso é bem fácil de resolver, né, turma? Se 1 quilograma custa 9,40, tá? Quanto ela vai pagar por 350 gramas? Só lembre que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, tá bom? A gente pode resolver utilizando aí uma proporção. Que maneira, professor? Bom, como essas duas grandezas são diretamente proporcionais, tá? Então quer dizer que quando a gente dividir, o resultado tem que dar sempre o mesmo, tá bom? Por exemplo, ó, quando eu dividir o valor a ser pago, que eu vou chamar de y, tá certo? Pela quantidade de presunto, que é x, o resultado tem que dar sempre 9,4, tá bom? Isso significa dizer que y é igual a 9,4 vezes x. Ou seja, para calcular a quantidade a ser paga, basta pegar o quanto você vai comprar e multiplicar por 9,4, que é exatamente o valor do quilograma, tá bom? Só tem que ter cuidado no seguinte, 350 gramas equivale a 0,35 quilograma. Para passar de grama para grama, a gente divide por 100. Aliás, divide por 1.000, tá? Perdão. Porque 1 quilograma possui 1.000 gramas, tá bom? Então, 9,4 vezes 0,35 dá 3,29, ou seja, ela vai pagar R$ 3,29. Quarta questão. 4 impressoras produzem certa quantidade de folhetos em 45 segundos. 6 impressoras como essas produzem a mesma quantidade desses folhetos em quanto tempo? Turma, observem o seguinte. Quanto maior for a quantidade de impressoras, em menos tempo essas folhas serão impressas, né? Então são duas grandezas inversamente proporcionais, tá? Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que para a gente achar a quantidade de folhas impressas pelas 6 impressoras, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos considerar x como sendo a quantidade de impressoras e y o tempo, tá? Então, 4 vezes 45, 4 a quantidade de impressoras, 45 é o tempo, dá 180.
Então, sempre que eu multiplicar a quantidade de impressoras pelo número de impressões, o resultado tem que dar 180. Ou então, se eu passar esse x aqui dividindo, ó, eu vou ter que o tempo é igual a 180 dividido pelo número de impressões, tá? Número de impressoras, no caso, tá bom? Quantas impressoras eu tenho? 6. Então, basta substituir o x por 6. Y é igual a 180 dividido por 6, que dá 30. Então, as impressões ficarão prontas em 30 segundos, menos do que as 4 impressoras, né, que deu 45 segundos. Na quinta questão, o quadro apresenta a previsão de produção de energia em duas usinas eólicas. A usina A, 17.500 megawatts por hora, e na usina B, 3.800 megawatts por hora. Na usina B, quanto tempo é necessário para se produzir 13.680 megawatts? Nesse caso, como ela produz 3.800, para saber quanto tempo ela vai levar para produzir 13.680, vamos só dividir, né? 13.680 por 3.800. Divide os dois, nós teremos 3,6, ou seja, 3 horas e 36 minutos. Cuidado, tá, turma? 3,6 não significa 3 horas e 60 minutos, não. Isso aqui é 3 horas mais 6 décimos de hora. 6 décimos de hora é só multiplicar 6 décimos vezes 60, porque uma hora tem 60 minutos. Isso vai me dar 36 minutos. Então, nós temos aí 3 horas e 36 minutos, tá? Você considera importante produzir energia elétrica em usinas eólicas, né? Por quê? Aí nós temos a interação aí com outras disciplinas, né? É importante porque reduz a questão da energia que não polui, né? Renovável, 100% natural, sem produzir danos nenhum à natureza. Tá ok, pessoal? Sexta questão. De acordo com a sentença algébrica ao lado, elabore um problema envolvendo grandezas proporcionais e entregue para um colega resolver. Isso aí fica por conta de vocês, tá? Essa resposta é pessoal. Uma sugestão que a gente pode dar aqui é a seguinte: João comprou 5 kg de carne no açougue perto de sua casa e pagou R$ 75. Quantos reais ele pagaria se comprasse 2,3 kg dessa carne nesse mesmo açougue? Se ele comprou 5 kg de carne por 75, é porque o preço da carne vale 15 reais, né? O preço, o quanto ele vai pagar é igual a 15 vezes a quantidade de carne que ele comprar, exatamente porque o quilo da carne custa 15 reais. Se ele comprou 2,3 kg, substitui x por 2,3 e nós vamos ter 34,50. Essa é só uma sugestão, tá? Sétima questão. Uma empresa de locação de carros cobra o preço fixo de R$ 200 por locação, mais R$ 20 por dia de aluguel do carro. Complete o quadro abaixo, considerando x a quantidade de dias que o carro fica alugado e y o valor a ser pago pelo aluguel. Olha só, se o carro ficar alugado por um dia, ele vai pagar o preço da locação, que é R$ 200. Como um dia custa R$ 20, então 20 vezes 1. 20 vezes 1 dá 20, mais 200, 220. Se forem 2 dias, cada dia é 20, então dá 40, mais 200, que é fixo, 240. Por 3 dias, 3 vezes 20, que dá 60, mais 200, 260. Por 4 dias, 4 vezes 20, que dá 80, mais 200, 280. Escreva uma sentença algébrica que relacione o quanto
a quantidade de dias e o quanto ele vai pagar. Isso que está representando x e y, tá? O quanto ele vai pagar é igual a um valor fixo de R$200 mais R$20 por dia, mais 20 vezes x. Item C. As grandezas representadas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Nesse caso, são não proporcionais. Tá? Supondo que uma pessoa alugue um carro nessa empresa por 10 dias, qual será o valor pago pela locação? Pega essa equaçãozinha aqui e onde tem x substitui por 10. 10 vezes 20 dá 200, 200 mais 200 dá R$400. E essa foi a nossa correção, turma. Deixo aqui um abraço para vocês, tá? Aguardo vocês na nossa videoaula, tá certo? Plantão pelo Meet. E até a nossa próxima aula.